Olá, pessoal do oitavo ano, como vocês estão? Estão todos bem, com saúde? Espero que sim. Eu sou a professora Shirley e hoje eu vim dar continuidade a um assunto que foi iniciado semana passada. Então, essa videoaula é para você, aluno do oitavo ano, manhã e tarde. Aluno da professora Josenília, Kátia, Patrícia, Raquel e meu aluno. Semana passada nós vimos um gênero textual chamado conto de terror. E sobre esse assunto foi uma atividade no seu livro didático, páginas 24 a 28. E aí, você já fez essa atividade? Conto de terror. De acordo com o que vocês viram, o que vocês aprenderam, o que vocês leram, será que você aí em casa sabe me responder qual é a principal característica de um conto de terror? Vamos lá. Conceito de conto de terror. Um conto é uma narração breve de eventos imaginários que apresenta um grupo reduzido de personagens e que recorre a poucos recursos narrativos de modo a desenvolver um argumento não demasiado complexo. Essa definição aqui, gente, vai para todo e qualquer tipo de conto, seja ele conto de terror, seja ele conto enigmático, conto psicológico, enfim. A principal característica de qualquer conto é que ele é uma narrativa curta, com poucos personagens, tempo e espaço bem delimitados. Agora, definição de conto de terror. O terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular e, inclusive, a morte por paragem cardíaca. Um conto de terror, como tal, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Pessoal, o nome conto de terror, ele é autoexplicativo. O que é que a palavra terror sugere pra gente? Sugere medo, né? Então, assim, conforme descrito aqui, as principais temáticas abordadas por um conto de terror são exatamente essas temáticas que provocam um grande medo, um intenso medo no ser humano, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos sobrenaturais, entre outros. Agora sim, se a gente pudesse resumir, as principais características do conto de terror seriam essas daqui. Principais características de um conto de terror. Num conto de terror, sempre há elementos de mistério e suspense. Gente, para ser conto de terror de verdade, tem que ter esses dois elementos aqui: mistério e suspense. Mistério é tudo aquilo desconhecido, enigmático. E suspense é aquela expectativa que se tem acerca de alguma coisa que está prestes a acontecer. Segunda característica: o sentimento de medo, que é o foco principal das histórias de terror, trata-se de uma reação do indivíduo ao que lhe é desconhecido, o deixando em estado de alerta. Aí é outro ponto interessante. Nos contos de terror, facilmente a gente percebe que muitas das histórias, o personagem principal ele se depara com algo desconhecido. E por aquilo ser desconhecido, deixa-o em estado de alerta constante. Vou dar um exemplo aqui. Quem nunca lendo uma narrativa de terror, assistindo um filme de terror, como por exemplo a entrada de algum personagem em uma casa mal assombrada, por aquele local ser um local desconhecido, ele não sabe o que aguarda, ele fica em estado constante de alerta. Ele percebe se está algum ruído, se vem algum barulho de algum outro lugar, então ele está constantemente em estado de alerta. Terceiro, um dos principais modos de desenvolver um conto de terror é através de elementos que não possuem explicação. Existem alguns contos de terror cujo enredo, cuja narrativa não tem explicação. São coisas sobrenaturais que acontecem, que vão acontecendo no desenrolar da história e que nem a medicina, nem a ciência, nem a polícia, nenhuma autoridade é capaz de explicar o ocorrido. Então, muitas vezes, ocorrem coisas, ocorrem situações que não têm explicação. Última característica: o conto de terror pode ter um fim moralizante, isto é,
assustar o leitor para que este evite adotar certas condutas ou determinados atos. Eu acho essa característica bem bacana. Existem alguns contos de terror que ele tem esse tom moralizante. O que é isso? Ele procura trazer no final da sua história um ensinamento, uma moral para o leitor, uma lição que ele quer deixar para você. Né? Digamos que você esteja lendo um conto de terror e lá no meio da história a mãe da personagem, da protagonista, diz que ela não é para ir para determinado lugar. E mesmo assim a menina insiste em teimar e não avisa e sai às escondidas e no meio do caminho acontece uma coisa muito grave com aquela personagem. Então, o que é que ela aprende com isso? Que ela não deve desobedecer à mãe, que ela deve consultar a mãe antes de tomar qualquer atitude. Então, assim, existem contos de terror que têm esse fim moralizante, que tem o objetivo de deixar uma lição para o leitor. Vamos agora falar um pouquinho sobre o conto A Máscara da Morte Rubra, que é exatamente o texto que foi cobrado na atividade da semana passada e que está lá no seu livro didático. Gente, esse conto ele foi escrito pelo autor Edgar Allan Poe e conduz você, leitor, a uma atmosfera de suspense, do início ao fim. A morte rubra, mencionada no título desse conto de terror, é uma peste fictícia muito contagiosa. Então agora eu vou ler para vocês um breve resumo desse texto, desse conto de terror, tá certo? Vamos lá. A Máscara da Morte Rubra narra que um país fora dominado por uma peste terrível e fatal, que dizimara metade de sua população. Era chamada de rubra porque sua marca era o sangue, que vazava pelos poros. Marcas vermelhas, principalmente no rosto, marcavam o empesteado, afastando-o do auxílio de seus semelhantes, condenando-o a sofrer fortes dores até morrer e decompor-se. Quando a peste atinge os domínios do príncipe próspero, atingindo metade de seus habitantes, o sagaz príncipe chama 1000 cavalheiros e damas sadios de sua corte para se recolherem a uma abadia fortificada. Foi tudo providenciado para dar o máximo de segurança à abadia, para impedir que a morte rubra ali penetrasse. Passaram-se 5 ou 6 anos e a peste rubra continuava matando milhares de pessoas. E foi então que o príncipe decidiu oferecer um baile de máscaras. Um baile luxuoso que ocorreria em 7 salões. Continuando, a festa corria alegre e com música, até que o relógio deu meia-noite, quando perceberam um vulto mascarado que não tinha chamado a atenção de ninguém, causando um enorme burburinho que espalhava horror, pois que o mascarado se fantasiara de a morte rubra. Vendo isso, o príncipe pediu a seus súditos que agarrassem o mascarado para que fosse enforcado. No entanto, ninguém ousou apanhar o mascarado. O príncipe vai atrás do mascarado e, ao chegar ao salão negro, tenta matá-lo com um punhal. No entanto, é ele quem cai morto. A multidão, agora tomada de coragem, tenta apanhar o mascarado, mas percebe que sob suas vestes nada havia e reconheceram que ali estava a morte rubra, e um a um foram caindo mortos. O braseiro apagou, o relógio parou de soar, e o iluminado poder das trevas, da ruína e da morte rubra dominou tudo. Gente, quando a gente se depara com esse conto, não tem como a gente não pensar no que a gente está vivendo atualmente, né? Porque aqui esse texto fala de uma peste que estava contaminando milhares de pessoas em um país cujo príncipe tinha o nome de Próspero, e não dá para a gente se desligar do que está acontecendo atualmente, né? Que a gente também está vivendo uma situação que nos deixa impactado, que nos deixa com medo, que é a questão do coronavírus. Então, assim, esse texto, esse conto de terror, ele tem relação com o que a gente está vivendo atualmente. Vamos analisar agora um pouquinho esse conto de terror. Você percebeu onde estão o mistério, o suspense, o horror e o sobrenatural nesse conto?
E aí, gente, você percebeu? Onde é que estão esses 4 elementos? Você percebeu, né, durante essa leitura que eu fiz ou durante a leitura que você fez em casa? São 4 elementos super importantes presentes em um conto de terror. Vamos lá, o primeiro deles, o mistério. Mistério, como eu disse anteriormente, é o desconhecido, é aquilo que não se sabe. Então, o mistério nesse conto, ele está atrelado à presença daquele personagem que aparece no fim do baile, ninguém sabe de onde veio, quem é, e ele aparece exatamente com uma máscara da morte rubra, dessa doença que está vitimando tantas pessoas naquele país. E o suspense, onde é que ele está? Mais uma vez, o suspense se concentra também nesse personagem. O suspense aí, a expectativa que se faz é de se descobrir quem é aquele personagem, quem é aquele elemento, quem é aquela pessoa que aparece ali fantasiada e com aquela máscara horrenda. Terceiro elemento, o horror. Gente, o horror é tudo aquilo que te provoca, que te causa nojo, que te deixa com repugnância, com repúdio. O horror aí, nesse caso, nesse conto, ele aparece bem no início do texto, quando o narrador ele começa a descrever os sintomas da morte rubra. Ele diz que a pessoa, quando é vitimada por essa doença, começa a soltar sangue, a liberar sangue por todos os poros do corpo, principalmente pelo rosto. E é uma cena tão aterrorizante que as pessoas, quando veem alguém sofrendo dessa doença, jorrando sangue e vendo aquela pessoa se decompor, as pessoas completamente que se afastam, ficam enojadas, ficam repudiadas. Então, o horror está exatamente aí. E por último, o sobrenatural. O sobrenatural nesse conto aparece bem no finalzinho do texto, quando os convidados, depois que o príncipe morre, os convidados tentam pegar aquele personagem, aquela pessoa mascarada e descobrem que ele não é de carne e osso, ou seja, ele é um espírito. Ele foi personificado, ou seja, a doença em si, a morte rubra, se personificou em espírito para quê? Para matar a todos os que estavam presentes naquela festa. E foi assim que aconteceu. Então, o terror está exatamente nesses elementos que eu acabei de descrever para vocês. Vamos agora falar um pouquinho de Edgar Allan Poe, que é exatamente o autor desse conto, A Máscara da Morte Rubra, que inclusive foi escrito em 1842. Gente, esse autor, o Allan Poe, nada mais é do que o escritor considerado o maior representante do gênero de terror na literatura. Além dele ser o principal representante do gênero terror, o Edgar Allan Poe ele influenciou muitos e muitos outros autores que gostam de escrever esse tipo de narrativa. Ele nasceu nos Estados Unidos em 19 de janeiro de 1809 e ele foi o criador de contos policiais e, como eu disse, o maior expoente do gênero terror. Dentre os seus principais livros que abordam o gênero terror estão O Corvo, O Gato Preto e Os Assassinos da Rua Morgue. Vamos agora para as atividades. A atividade 1 eu acredito que a maioria já tenha feito, mas se tem algum aluno que ainda não fez, então aqui vai um lembrete. Trata-se da leitura do conto A Máscara da Morte Rubra e a resolução das questões 1 a 14, páginas 24 a 28 do seu livro de português. Atividade 2, essa sim é inédita. Pesquisa sobre a vida e a obra do escritor Edgar Allan Poe. Gente, eu acabei de falar um pouquinho sobre esse escritor tão importante para o gênero de terror, mas aí você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, certo? Você vai pesquisar um pouquinho sobre a vida e a obra dele e vai registrar em seu caderno, de 15 a 20 linhas. Atividade 3. Você fará uma contação de uma história de terror. Para isso, terá que seguir alguns passos. Então, presta muita atenção. Primeiro passo. Pesquise em sites de literatura alguns contos de terror curtos e escolha um de sua preferência. Passo 2. Escolhido o conto, pessoal, você vai ter que narrá-lo.
A narrativa deverá ser gravada e enviada à sua professora pelo WhatsApp. Passo 3. Antes de gravar seu vídeo, ensaie várias vezes até você perceber que está preparado. Passo 4. Utilize recursos para deixar seu vídeo mais interessante e sua história mais emocionante. Você pode usar os seguintes recursos: figurino, maquiagem, cenário, iluminação, música, ruídos de suspense, etc. Então, entenderam direitinho as instruções? Gente, você vai pesquisar um conto curto. Depois que você escolher esse conto, você vai ensaiá-lo para fazer uma contação de história. Depois que você ensaiar diversas vezes e você tiver a certeza que já está preparado, você vai pedir para alguém da sua casa gravar você no celular fazendo a contação dessa história, certo? E para deixar essa história mais interessante, o seu vídeo mais emocionante, você deve se valer de alguns recursos. Recursos esses que você tem na sua própria casa. Algum tipo de figurino, uma maquiagem, alguma coisa para o cenário, iluminação, música, ruído de suspense. Isso vai depender da sua criatividade. Eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Acabei de apagar a luz. A luz apagada já dá um efeito de terror. Então, você pode usar esse recurso. Você pode usar, sei lá, o lençol da sua casa, porque na tua história, digamos que tem um fantasma. Você pode usar uma máscara que você tem em casa, pegar algum ruído na internet, de grito, de choro, de ranger de portas, enfim. Tudo vai depender da sua criatividade, certo? Só uma observação. O seu vídeo não poderá ultrapassar 4 minutos e logo no início da gravação você deve se identificar, dizendo o seu nome e a sua turma, certo? Então, capriche na sua produção, seja criativo e um detalhe importantíssimo, a nota desse trabalho será muito importante para você. Então, bom trabalho. Se ficar alguma dúvida, nos pergunte ou no Instagram ou nos grupos de WhatsApp, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, um bom trabalho a todos. Estou ansiosa, todas nós, professoras do 8º ano, estamos ansiosas para ver a sua produção, tá certo? Então, fiquem com Deus e até um próximo encontro.